A maior bênção e a maior herança que você pode receber é ter o Senhor como seu herdeiro. A paz do Senhor, apaixonadas por Jesus, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de hoje e eu quero trazer para você, para sua reflexão, algo que o Espírito Santo saltou aos meus olhos enquanto eu fazia a leitura do livro de Números, capítulo 18, versículo 7. Eu vou ler alguns versículos para que vocês possam entender o contexto. Diz assim: mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes, em tudo que se refere ao altar e ao que se encontrar além do véu. Dou a você o serviço do sacerdócio como um presente. Versículo 14. Tudo o que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. Versículo 20. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre elas. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. O capítulo 18 antecede o capítulo 17, que vai falar justamente de um episódio na qual o povo de Israel, que se encontrava ali ainda peregrinando pelo deserto, em caminho em direção à terra de Canaã, a Bíblia vai dizer que alguns daqueles povos se rebelaram e eles quiseram o ofício de sacerdote. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele fala com o povo e ele diz: vamos fazer um propósito, para a gente compreender quem de fato Deus escolheu para o sacerdócio. E ele vai dizer que aquela vara, a vara daquela pessoa, a vara que florescer dentro da arca das tábuas da aliança, esse será considerado santo, esse será considerado escolhido para o sacerdócio. Só que antes disso, Deus já tinha dado muitas provas de que ele havia escolhido Arão. O povo estava meio que revoltado porque eles não acreditavam que Deus apenas poderia se revelar a Moisés e a Arão. Só que entenda, o povo era obstinado e tinha um coração rebelde, e o Senhor sabia muito bem. Só que a Bíblia diz que durante aquele episódio, a vara que floresceu foi justamente a vara de Arão, como indicativo de que o Senhor havia escolhido ele para esse ofício. E no capítulo 18, a Bíblia vai nos contar acerca dos deveres dos sacerdotes. A tribo de Levi era a tribo responsável pela questão do sacerdócio. E a Bíblia vai nos contar que, de forma muito linda, Deus agora se revelaram. E o que eu acho interessante e o que eu acho intrigante é que Arão, irmão mais velho de Moisés, que esteve com Moisés, acompanhou Moisés por um longo período. Então, desde o início do chamado de Moisés, Arão estava ali presente. Nós vemos que Arão foi um irmão, um amigo, foi um intercessor de Moisés, foi um homem que ajudou Moisés a falar no momento na qual a Bíblia diz que Moisés não sabia se comunicar de forma adequada. E a Bíblia vai nos contar que Arão foi aquele ajudador. Só que em momento nenhum a gente vai ver na Bíblia Arão recebendo, sabe, uma convocação ou então um particular mais íntimo, uma experiência mais íntima de Deus com Arão. E no capítulo 18, passado tanto tempo que eles haviam saído ali do Egito, a Bíblia vai nos contar que Deus agora se revela a Arão. E é muito lindo que a forma como Deus entrega o ministério sacerdotal para a vida de Arão, Deus estava oferecendo para ele como um presente. Arão não pediu, Arão não escolheu, Arão não buscou com o irmão dele para que Moisés, em conversa com Deus, pudesse indicar a ele. Não. Deus presenteou Arão. E o que eu acho lindo é que às vezes o Senhor nos coloca em nossas mãos algumas responsabilidades, algum ministério, alguns serviços, alguns trabalhos. E o que Deus estava mostrando para Arão é: Arão, você é importante para mim. Sabe, eu escolhi Moisés com um propósito, mas eu também te escolhi, eu também te elegi. E olha, Arão, o que eu entreguei para você, o ofício de ser sacerdócio, não é só porque você é da tribo de Levi, foi porque eu te escolhi, foi porque eu te presenteei. Eu confio a você, nas tuas mãos, Arão, esse ministério. Eu confio a você essa responsabilidade de cuidar daquilo que é santo, de cuidar daquilo que é sagrado. Sabe, às vezes o Senhor nos confia algumas coisas e às vezes a gente faz meia boca, a gente faz na dúvida, a gente faz achando que não é capaz, que não é suficiente para fazer. Acredite. Se ele colocou essa responsabilidade nas tuas mãos foi porque ele sabia que você era capaz o suficiente para conseguir exercer aquilo que ele colocou nas tuas mãos. Os versículos que eu li aqui de forma separada vai contar justamente aquilo que Deus estava revelando para Arão. E a Bíblia vai nos contar que não só Arão receberia o presente do sacerdócio. A Bíblia diz que
tudo que era de melhor, tudo que era levado pelo povo como formato de consagração ao Senhor, porque o povo deveria levar as primícias, aquilo que eles tinham de melhor para oferecer ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor diz: eu dou a você, Arão. Eu dou a você o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor trigo, o melhor centeio e as melhores frutas, e não só isso, as primeiras frutas da terra serão tuas. E ele diz: tudo que pertence a mim, pertence a você. Que privilégio para Arão ser escolhido por Deus, ser presenteado por Deus, e não só isso, ter o privilégio de compartilhar a herança que era do próprio Deus. Os versículos em diante, que haveria um momento na qual Moisés, líder daquele povo, iria repartir a terra. Quando o povo chegasse na terra Canaã, na terra prometida, cada tribo estaria localizada no seu determinado território, nas suas determinadas terras. E a Bíblia vai nos contar, e agora o Senhor já estava revelando para Arão o que iria acontecer mais na frente. A tribo de Levi não teria partes com a herança daquela terra. Deus havia escolhido a tribo de Levi com um propósito específico: adorar ao Senhor e ser responsável pelo sacerdócio. O Senhor escolheu a tribo de Levi especificamente para isso, para trabalhar para o Senhor. E Deus estava dizendo para Arão: Arão, vocês não terão partes na herança. E eu fico imaginando, a meditar, herança era algo fundamental para aquele povo naquela época. Assim como hoje, os nossos pais, eles nos deixam herança. Seja a herança material, seja a herança genética, seja a herança emocional do ensinamento ético, moral, social. Os nossos pais, eles nos deixam um legado, e legado fala de herança. Deus estava dizendo: vocês não terão herança da terra. E eu fico a imaginar, porque ter herança da terra era algo que era valioso. Ter herança da terra significava que eles tinham a identidade dele de povo escolhido por Deus. Então, ter aquelas terras significava algo muito amplo, significava algo muito grande. Não era só uma sucessão de terra, não era só uma posse de terra, de território. Era algo muito abrangente. Imagina o coração de Arão diante daquela situação, dizendo: eu não terei partes da terra. Não escolheu não dar, porque na parte B do versículo 20 diz: Arão, o próprio Deus falando, eu sou a sua porção e eu sou a sua herança entre os israelitas. O Senhor estava ensinando para Arão que mais importante do que ter uma terra, mais importante do que ter posses, mais importante do que ter um legado aqui na terra, é você ter a herança do Senhor. A herança que está sendo guardada e reservada para nós nas mansões celestiais. Paulo vai escrever no livro de Romanos, capítulo 8, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Você pode não ter um pai ou uma mãe que possa deixar para você a herança emocional, a herança financeira, a herança de posses e de legados, mas você tem um Deus que te escolheu como filho. A Bíblia vai nos dizer que Ele nos adotou como filhos. E eu entendo que a adoção não é algo que não é projetado. Pelo contrário, a adoção é projetado, a adoção é planejado, a adoção é repensado. E imagino Deus no céu, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, projetando nos adotar como filhos, como parte de pessoas que seriam herdeiros de tudo aquilo que Ele possui no céu. Sabe, eu não sei o que você perdeu, o que você não tem, o que você gostaria de ter, ou o que você sabe que você não teria. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você: você tem partes da herança. Você é filho, você tem um pai que esquece. Você tem um pai que tem cravado o teu nome na palma das mãos dele. Você tem uma paternidade. E você precisa estar com essa paternidade bem resolvida, porque ele chamou você para ser herdeiro. Você é herdeira, mulher. Você é herdeiro, homem, de um reino celestial. E a herança que o Senhor tem preparado para nós é incorruptível. Já escreveu Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 5. A herança que Ele tem para nós, a traça, o ferrugem, o ladrão, não pode roubar de nós. Acredite que Ele confiou a você responsabilidades que um pai sabe que o filho vai suportar, que o filho vai conseguir. E eu entendo com isso, sabe, o momento na qual a criança está aprendendo a andar, a mãe mas o pai coloca aquela criança no chão, e aquela criança começa a dar os primeiros passos, a mãe mas o pai tem medo. Tem medo porque o filho está vulnerável a qualquer queda, mas ela insiste em deixar a criança dar os
próximos passos. Ela insiste em fazer com que a criança caia, mas a criança consiga se levantar sozinha. E o Pai faz justamente isso. O Pai coloca em nossas mãos aquilo que Ele sabe, que o tempo, que a posição, que o tentar novamente vai nos fazer amadurecer, vai nos fazer nos desenvolver e vai nos fazer chegar no local que Ele desejou, nos braços dele. Por isso eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas que você possa aprender e que você possa absorver desse vídeo que você é herdeira do reino de Deus, você é filha, você é escolhida, você é amada, você é eleita. Por mais que aparentemente algumas percas você venha ter aqui na terra visivelmente, porque Arão perdeu, ele perdeu a posse da terra, algo que seria entregue e repassado para os filhos dele. Era uma forma de cuidado, de dizer o que é que eu vou dar para o meu filho, o que é que eu vou deixar para o meu filho. Mas o Senhor estava ensinando para ele: se preocupe com vestes, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, onde você vai morar, as terras que você vai ter. Não se preocupe com nada disso, porque eu cuido de você. Aquilo que é meu também é teu. Aquilo que é de Deus também é teu. O céu de glória que está preparado para mim e para você também é teu. As ruas de ouro e de cristal, você tem um Pai, e esse Pai te ama muito. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.